Tudo bem, pessoal? É, Mais outro dia com a jornada Solo Fértil. A aula de hoje, nossa, será sobre gesso. Olha só, pessoal, será sobre gesso agrícola. Então, vamos abordar a fonte, o que que o gesso pode proporcionar, ainda mais agora que precisamos principalmente de ter a exploração em maior profundidade. Então, com isso, o gesso ele vai trazer essas informações para aumentar a produtividade, ainda mais que as culturas, como comentamos aí na primeira aula, elas precisam ter um arranque principalmente aí relacionado a grandes, né? A grandes produtividades, altos tetos produtivos. Então, nessa aula de hoje, vamos abordar o que vem a ser o gesso agrícola, qual a forma de obtenção do gesso agrícola, tá, pessoal? E então, dentro disto, vamos partir aqui para o primeiro, né, o primeiro tópico, tá, dessa aula, que é a origem. Então é o seguinte, pessoal, o que que o gesso agrícola ele vai fornecer para aumentar a produtividade agrícola? Então, vocês não precisam decorar, vamos colocar toda essa sequência que está aqui. O principal, é, vamos colocar esqueleto, que vai propiciar o aumento dessa produtividade ao longo da construção do perfil é esse elemento aqui, o sulfato. Olha só. Então, o sulfato 2 menos é através dele, turma, tá? É através dele que ele vai fazer as ligações com os elementos saturados que a planta precisa. E comentamos na aula passada, lembram? O cálcio, o magnésio, né, o potássio, como são elementos o que dicatiônicos, lembra da química? É que nem eu falei para vocês, tá, pessoal? Agronomia é química, tá, pessoal? É química também na veia. Então, o que que nós temos aqui? O elemento aniônico, no caso aqui, o sulfato, né? Isso, né? Então, o sulfato, ele vai o quê? Ele vai se aderir ao elemento catiônico, o magnésio, que vai aderir também ao potássio. Olha só. Então, aqui que nós temos essa conjunção aí, ó, de SaSO4 2 menos, e ele vai ficar o quê? Disponível. Lembra o seguinte, tá, turma? Que ele sempre tem que ter uma solução que é aquosa. Então significa, professor, que lá na minha extensão rural, lá na minha gleba, se não tiver o resíduo aquífero, não tem como esse elemento químico, principalmente aqui o cálcio, tá, pessoal? Porque que acaba acarretando uma quebra dessa ligação, é isso, né? Então aqui tem uma ligação instável, não estável, tá? Que vai liberar para a solução do solo que é o cálcio. Olha só, então o cálcio vai ficar liberado, o magnésio vai ficar liberado também, que é um elemento catiônico. Então, com isso, os elementos do cálcio e magnésio, em grandes profundidades, eles vão ficar o quê? Disponíveis. Então, é isso que o gesso agrícola, além de liberar, olha só, pessoal, além de liberar o cálcio para o sistema, que nós estamos vendo aqui, ó, o CaSO4, ele libera também o sulfato. E como eu comentei na aula passada, o gesso agrícola, ele é muito mais o quê? Ele é muito mais hidrolisável. Como assim hidrolisável? A solubilidade dele em água é 200 a 300 vezes superior em relação ao calcário. Então, para isso, tem que ser estudado essa questão das... Ó, por isso que a amostra ela tem que ser efetivamente ali, como ele vai aumentar em profundidade, pessoal. Aí tem relatos aí que o gesso agrícola alcança 20, 40, 60, 80, até mais de 1 metro. E é exatamente aquilo que a planta precisa, né? Que a planta precisa de elementos que nem o cálcio, o enxofre, e dentre outros também, em maiores profundidades, para que ela possa ter o quê? O seu arranque produtivo, ter maior vigor, suporte aéreo, ele ter todo o quê? Todas as características nutricionais que a planta precisa para o seu estado fenológico. Então, alguns critérios para recomendação de calcário tem que ser notado. Quando o cálcio, olha só, pessoal, quando o cálcio tem... A aluno pergunta, professor, mas tem algumas análises aí que está em centimol. Como é que eu faço essa conversão de milimol? Olha só, pessoal, milimol carga para centimol. Então, quando tem isso aqui, ó, milimol, então deixa eu colocar aqui para vocês, ó, milimol carga para centimol,
Lembra aquela parte lá da matemática? Então, toda vez que tiver milímetros para centímetro, a conversão vai ter que ser o quê? Dividido por 10, tá? Então, nesse caso, se eu tenho aqui, ó, 4 milimol, olha só, milimol cargas, né, dividido por 10, o que que eu vou ter? Eu vou ter 4,4 centimol, tá, turma? Centimol carga, olha só, exatamente o que está aqui acima. Então, quando você tem ali na sua tabela, quando você olha esse critério, que o cálcio ele apresenta, que é muito pouco, tá, pessoal? Lembra que nós comentamos aí que o parâmetro para ter um cálcio de ótima qualidade, da aula de ontem, anterior, né, de cálcio, é ali por volta de 2,4. 2,4 o quê? Centimol carga por decímetro cúbico, que é o volume ali que está inserido no solo. Então, aqui você tem, ó, menos que 0,4, não é isso? E o alumínio, quando ele está acima, tá, pessoal, de 5 milimol ou menor do que 0,5 centimol carga, ou então o seguinte, tá, que na análise de solo, quando vocês olharem, quando tiver esse M significa o quê? A saturação por alumínio. Como assim? A saturação por alumínio, professor? É quanto de percentagem que tem o alumínio em relação ao quê? A CTC do solo. Olha a CTC do solo aqui, alumínio, cálcio, magnésio, tá vendo? Ó? Potássio. Então, quando soma esses elementos aqui, ó, a quantidade de centimol carga, quanto que tem de alumínio, quanto que tem de cálcio, quanto que tem de magnésio, quanto que tem de potássio, em relação ao alumínio, vezes 100, que é em relação à porcentagem, vocês vão ter o quê? A saturação de alumínio. Quando essa saturação de alumínio estiver superior a 30%, e quando o cálcio estiver abaixo de 0,4 centimol, e esse alumínio estiver abaixo de 0,5, só que 0,5 centimol já está nobilitando que a saturação de alumínio vai estar acima de 30%. Aí aplica-se o gesso agrícola. Então, o gesso agrícola ele tem que ter parâmetros, tá? Para sua aplicabilidade, ou seja, você não vai aplicar de qualquer forma. Quais são as características? Como comentamos, em termos de solubilidade, tá, turma? Então, em termos de solubilidade, ele é olha só, pessoal, ele é 150 vezes mais solúvel do que quem? Do que o calcário. E a sua temperatura aí por volta de 25. Então, aqui tem um exemplo aqui do calcário, lembra da aula passada aqui, o carbonato de cálcio, né? A PRNT potencial relativo de neutralização total 100%, mas se você não tiver na sua região 100%, você utiliza o que você tem disponível conforme aí a loja agropecuária. Se for de 90%, tá, pessoal? Então, vocês utilizam o PRNT a 90% para ter o cálculo de calagem adequado aí na sua região. Olha só essa quantidade, ó, 0,014 gramas por 100 ml. Agora nós temos aqui, olha só aqui, pessoal, o gesso, ó, sulfato de cálcio. Está vendo aqui que ele tem conjugado uma quantidade de solução aquosa. Então, aqui você tem o que? Ele está desidratado. Então, ele é cerca de 150, né? Alguns outros literatos também colocam 200 vezes a solubilidade maior. Então, por isso que o gesso agrícola ele movimenta em camadas mais profundas aí a 30, 40, 50, 60, 80 o metro. Enquanto o calcário, como ele tem essa dificuldade, olha só o que ele tem aqui de concentração por massa em relação ao volume. Por isso que ele tem que ser incorporado aí a grades de 38 a 42, principalmente o pessoal aí que está abrindo áreas novas, né? Para aumentar essa produtividade, incorpora ali uma grade ali com o tamanho de 42 polegadas, 38 polegadas, para nesse momento da incorporação o calcário, né, ele ter essa movimentação, porque o calcário ele tem uma dificuldade, tá, de solubilização, então por isso que ele tem que ser incorporado, tá? Ou então quando ele é lançado na superfície ali de 10 centímetros, né? Não precisa de 5 a 10 centímetros, precisa ser incorporado. Agora, em camadas mais profundas, sim, tá, pessoal? Então, o gesso agrícola, esse detalhe que ele é 150 vezes mais solúvel do que o calcário. Qual é a sua forma física? Então, em termos da sua constituição, em termos da sua estruturação, tudo bem, pessoal? Ele tem se formado um pó, tá? Um pó branco que vai ser o quê? Farelado. Então, é como se fosse uma farinha. Então, essa que é a constituição aí
do nosso querido gesso agrícola, tá? Então, e a química? Então, é o seguinte, uma das características dele, que é, aí a galera que está acostumada com alguns termos da agricultura, é conhecido como subsolador, olha só, subsolador de superfície. Como assim subsuperfície? Ele vai atingir camadas mais profundas. Então, esse exemplo aqui fica claro quando ele, além, olha só, eu comentei bem no início, lembra? Além de ter a disponibilidade de cálcio, ele também tem a disponibilidade de endosulfato. Lembra que eu falei para vocês, como o sulfato é negativo, ele vai se ligar a quem? Ó, o sulfato, o cálcio positivo, tem-se o sulfato aqui, ó, negativo, cálcio positivo. Então, os dois vão ter o quê? Uma atração. Então, eles vão ficar conjuntos, olha aí, ligados, né? Sulfato com cálcio. Então, aqui você já vai ter uma ligação, uma atração eletrostática, né? Isso, então você tem um positivo, tem-se o positivo com negativo. Em presença de água, tá, pessoal? Em presença de água vão ser o quê? Dissociados, e com isso vai formar o quê? Cálcio 2+, com sulfato 2+. Então, ou seja, ao longo do perfil vai ter o quê? Mais presença de enxofre, que é muito importante. Tem regiões, principalmente ali na região de Balsas, que o gesso agrícola, ele é obtido principalmente ali pela mina, pessoal. Aqui em Goiás, grande parte é através da siderurgia de Catalão. Então, lá de Balsas, o teor de umidade do gesso é em torno ali de 12%. Então, isso aqui em termos de umidade, tá, turma? Agora, lá de Catalão, em termos de umidade aqui, já vai ser em torno ali de 24%. O que que significa isso? Significa que você vai ter aplicação em maior quantidade de enxofre em relação ao Catalão. Quer dizer que em Balsas, né, como eles têm um gesso agrícola, da própria mina, vai ter a maior concentração de quê? De enxofre em menor quantidade de água, enquanto o Catalão não, ele é mais volumoso, ou seja, tem mais quantidade de teor hídrico, e com isso a concentração, a quantidade de enxofre é menor. O que que isso acarreta? Acarreta que o pessoal lá de Balsas, por ter a utilização do gesso agrícola da usina de gesso, eu acho que na cidade lá de Grajaú, se tiver alguém aí que é de Balsas aí vai recordar, estão obtendo lá não só experimentos, mas os produtores uma produtividade aí em torno de 30, olha só, 30% a mais, principalmente com a aplicação do gesso agrícola. Então, você imagina principalmente essa questão de veranicos, a dinâmica de água está cada vez mais escassa, ter uma aplicação de gesso natural que, além de ter uma menor quantidade de água, ter um maior concentrado não só de enxofre, mas também de cálcio, vai propiciar com que esse perfil do solo, essa característica, essa profundidade desse elemento, como o cálcio, né, para estruturar a parede celular, e o enxofre também, que conjuntamente com o nitrogênio, os dois estão correlatos, tá, pessoal, com a parte de enchimento de grãos, qualidade de grãos, pode ser qualidade de grãos, né, o pessoal da hortaliças, a melhor capacidade ali das folhagens, é isso, né? No caso ali de alface, de brócolis, o pessoal das frutíferas aí, coco, café, dentre outras, tá? Então vamos lá. Então é o seguinte, por isso que ele é considerado como fertilizante, porque ele tem o quê? A liberalização do sistema do cálcio, e além disso tem a liberalização de quem? Do sulfato, do enxofre. E um condicionador subsuperfície que ele vai o quê? Ele vai condicionando, vai melhorando a condição desse solo ao longo do quê? Ao longo do perfil. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Então, essa aula, então, esse aqui é o pré-plantio muito importante. Então, a reação, tá, pessoal? A reação do gesso agrícola, o que que ele obedece aqui, ó? É o mecanismo aqui de hidratado, isso aqui vocês têm que lembrar, tá? Então, que vai liberar no sistema cálcio, vai liberar o sulfato, lembrando que ele é o quê? De hidratado, tá? Então, aí o aluno pergunta, professor, ele é originário de algum minério, né, de alguma estrutura mineral? Exatamente, está aqui, ó, gipsita, o subproduto da indústria, que nem eu comentei com vocês. Então, ele pode ser um subproduto, no caso aqui em Goiás, utiliza-se muito de catalão. Aí o aluno faz a pergunta, professor, então por que que não utiliza o gesso lá do Maranhão, já que sabe-se que ele, conjugado, o enxofre que vai ser liberado pelo gesso com o nitrogênio,
aumenta essa produtividade, no caso aí da soja, em 30%. É o que pesa principalmente é o frete, tá, pessoal? Então, como comentamos aqui, é uma fonte de cálcio e enxofre, mas vocês têm que ter cuidado com o seguinte, ó, ele não afeta o pH. Por que que ele não afeta o pH? Porque ele não gera essa hidroxila, tá, pessoal? Então, quem vai gerar a hidroxila, né, que é o H-, que vai unir ao H+, e, consequentemente, você vai ter o quê? Você vai ter uma solução aquosa. Então, quem libera a hidroxila é o calcário. Então, por isso que o calcário ele vai o quê? Alterar o pH, tá? Então, essa movimentação do cálcio pela aplicação do gesso agrícola e o sulfato, como o gesso agrícola, como colocamos no começo da aula, né? Olha só, ele é 150 vezes mais solúvel do que o calcário. Então, esse cálcio e esse enxofre vão o quê? Vão se movimentar num perfil mais profundo, tá? Garantindo com que a raiz ela possa ter vários pontos de contato e, com isso, ter todo o quê? Toda a sua característica nutricional para garantir o quê? O maior teto de profundidade, tá? E a melhoria do ambiente radicular, por isso que ele tem essa característica de ser o condicionador subsuperficial, tá? E o efeito dependendo do tipo, olha só, pessoal, dependendo do tipo de solo. Então, conforme o solo, como comentamos, um latossolo, se for o nitossolo, desculpa, um neossolo quadsarênico, nitossolo. Então, é por isso, pessoal, que ao aplicar o gesso agrícola ou qualquer fertilizante, é necessário ter o conhecimento de quê? É necessário ter o conhecimento do solo em que está trabalhando para adequar em função desse solo que é a sua específica dosagem. Então, isso aqui tem que ter esse cuidado aí bem intrínseco. Então, a química do gesso agrícola, tá? O que é interessante quando nós olhamos esse esqueleto, essa estruturação carbônica, esse final aqui, pessoal, ó, que ele garante uma maior quantidade de água, tá? Só que ele não libera hidroxila para o sistema, tá, turma? O que ele vai liberar para o sistema? É o cálcio. Então, por isso que o gesso agrícola, ele não altera o pH, diferentemente do calcário, tá? Então, o calcário não. O calcário ele vai liberar o quê? Hidroxilas para o sistema e, com isso, ao ter a liberalização da hidroxila para o sistema, que ele vai combinar nisso, vai combinar com H+, formando a estrutura de água, e com isso tem a alteração do pH, porque o pH está conjunto com o quê? Com a concentração de H+. Então, à medida com que a concentração de H+, vai ampliando, este pH ele vai aumentando. Agora, se o H+ diminui, é porque a hidroxila aumentou, não é isso? E com isso o solo ele tem a estrutura de ser o quê? Mais básico. É aquele pH que comentamos que tem que estar em torno aqui, ó, de 5,6, tá, pessoal? A em 6,4. Então, este é o pH mais adequado para que todos os nutrientes possam não só serem mineralizados, liberados para o sistema, mas ter o quê? A sua função bem estabelecida, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui para a gente continuar. Então é importante não só saber a quantidade de gesso agrícola que vai ser aplicado, mas ter o que? As concepções, né? Qual tipo de solo, qual quantidade que vai ser adotada, o que o gesso ele mobiliza de melhoria não só para o solo, mas principalmente o que para a planta. Então, a química do solo, tá, turma? Então, essa química do solo é correspondente entre o gesso que vai ser aplicado e o teor de cálcio. Então, por exemplo, uma tonelada, olha só, um hectare, né? Então, tem uma tonelada de gesso agrícola, tá, pessoal? Então, uma tonelada de gesso agrícola a um teor de umidade aí 17. É muito parecido com o que é adotado lá no Maranhão. Olha só, no Maranhão tem esse poder aqui, ó, essa quantidade de umidade 17%. Agora, quando pega aí, aqui no caso aqui em Goiás, né? Que nós, por via da siderurgia, que lá tem fábricas de automóveis, né, no caso a Mitsubishi, então aí o resíduo daquela industrialização utiliza-se o gesso agrícola, mas só que esse gesso agrícola já tem o que? Um poder, né, ou seja, de umidade em torno, tá, pessoal, um percentual aí em torno de 22, chegando até 24%. Então quando tem essa quantidade de 17% frente a 24%, é uma diferença que vai acarretar o quê? Menor quantidade de cálcio, menor quantidade de sulfato, tá? Então, qual a condição que nós colocamos lá no começo da aula? Então, se tem o cálcio numa quantidade aí, ó,
de 0,5, olha só, 0,5 centimol cálcio por decímetro cúbico, olha o que ele vai fornecer aqui no sistema. Ó. A cada hectare, 200 quilos de cálcio, tá? Vão ser fornecidos o quê? 200, olha só, 280 quilos de óxido de cálcio, tá? Então, se tem uma quantidade ali de 280 quilos de óxido de cálcio, vai ser fornecido para o sistema só de cálcio, um quantitativo de quê? De 200. Quando tiver, aí é o seguinte, como nós colocamos, se tiver um centimol abaixo de 0,4, tá, pessoal? O centimol de cálcio tem que ser utilizado o quê? O gesso agrícola. Então, isso aqui é só uma correlação entre o gesso agrícola e os teores de cálcio do solo, que vai ser liberado em termos de quê? De cálcio, para principalmente ajudar não só na estruturação da parede celular, mas principalmente no melhor enraizamento. Aí o aluno fala, professor, então já que o gesso agrícola tem essas características, quais são as funções? Uma das funções, como nós colocamos, é o efeito fertilizante, né? Libera cálcio no sistema, libera o sulfato, né? Em camadas sempre mais profundas. Então, correção, olha só, aquela parte lá do sódio, lembra do sódio? Então, o sódio ele não pode ser acima de quê? 5% em relação a CTC total. Então, ele tem essa capacidade de corrigir também, ou seja, como ele é mais solúvel, então faz com que essas partículas, ou seja, salinas, ficam mais dispersas e não concentradas. Então, isso favorece também a liberalização de outros elementos, como, por exemplo, aí, o enxofre, o nitrogênio, o potássio. Olha só o ambiente que o gesso agrícola ele acaba o quê? Condicionando para o solo e, consequentemente, para o aumento da produtividade agrícola. Condicionador de subsuperfície, porque a raiz ela vai aprofundando em camadas mais profundas, não só ali hoje em dia, antigamente trabalhava-se a camada arável, hoje nós procuramos ter informações em camadas mais profundas, tá? Ele é um condicionador também de estercos também, ajuda principalmente não só na mobilidade da matéria orgânica, mas também nessa quantificação, né? Nessa quantificação de concentração por material orgânico. Aí, recordando novamente, lá do Novaes, lembra do Novaes lá? A cada 1 quilo de matéria orgânica, tá, pessoal? Você vai fornecer aí para o sistema em torno de 5 a 7% de nitrogênio, tá? Em torno de 6 a 8%, olha só, de enxofre e de 7 a 9% de fósforo. Então, isso daqui, os elementos do enxofre, lembra que é o macronutriente secundário e o macronutriente primário, que é o fósforo, né, e o nitrogênio, eles vão ter o quê? Maior acessibilidade, melhor liberalização quando a quantidade aí de matéria orgânica ela está em condições de ser melhor assimilada. Então, o que vai ajudar principalmente o que? Os ácidos, né? Os ácidos orgânicos, tá, pessoal? Então, esses ácidos orgânicos, é através deles que vai garantir a liberalização do ácido mina, lembra? Ácido mina, ácido fúvico, que vão ajudar principalmente nessa queima, tá? Porque essas moléculas aqui de nitrogênio, enxofre e fósforo estão muito presas, tá? Na estrutura da matéria orgânica. Então, os ácidos orgânicos, como a mina, como o ácido úmico, eles vão ajudar o que? Na liberalização, tá, pessoal? Então, quanto maior a matéria orgânica, melhor a quantidade e maior a quantidade de elementos ou macronutrientes como nitrogênio, fósforo e macronutrientes secundários como enxofre liberados no sistema. Então, como ele ajuda principalmente nessa parte de estruturação física do solo, ajuda também porque a planta ela vai estar melhor nutricionada, a planta vai aumentar, vai melhorar a sua resistência a doenças, né? Então, por isso que ele é um preventivo também de enfermidades. Então, aqui nós temos aqui as várias funcionalidades, várias características que o gesso agrícola vai trazer. Ou seja, então, se tiver aqueles caráteres, como comentamos ali, de déficit de cálcio, abaixo de 0,4, acima de 0,5 centimol de alumínio, saturação acima de 30%, tem que ser empregada o gesso, senão vai ter toda os incrementos aí favorecidos. Então, o efeito fertilizante, porque vai ter o quê? A liberalização no sistema
tanto de enxofre, muito importante, tá? Quando ele é aliado de forma simbiótica com nitrogênio, melhora principalmente ali o enchimento do grão, e também ao cálcio. Ao cálcio, melhorando a estruturação da parede celular, tá? Tá, turma? Então, é muito importante a gente ter essas características bem adequadas. Então, a fonte é de enxofre, professor. E essa fonte de enxofre é observada principalmente nos solos aqui tropicais, tá? Então, isso aqui é só alguns termos aí, como latossolos, lá nos Estados Unidos é conhecido como oxissolos, né? É o podissólicos distróficos. Então, esse aumento da adubação simples. Então, nós temos aqui o sulfato, não é isso, né? Então, tem um sulfato de amônio, não é isso? Ó, o sulfato de amônio. Então, ele tem presença de quê? De enxofre. Então, essas fórmulas que são carentes em enxofre, o próprio quê? O próprio gesso agrícola acaba aumentando o quê? Aumentando esta quantidade de enxofre no sistema. Então, o consumo do NPK com variedades. Então, hoje em dia, principalmente aí, todo mundo aqui que está no agro, ou mesmo alguns alunos aqui que estão começando a sentir o agro, tá? E sejam bem-vindos, tá, pessoal? E não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube, tá? Nosso canal do YouTube, toda semana nós temos aulas aí sobre diferentes partes, não só aqui da parte de adubação, mas também algumas culturas aí de milho, de soja, dentre outras, tá? De hortaliças também, que eu vejo que tem uma galera que quer investir também no setor de hortaliças, muito importante, porque é um setor que movimenta mais de 10 bilhões de reais. Então, nos acompanhe também no nosso canal, tá, pessoal? Nosso canal lá do Instagram, que é o Professor Vinícius Agro, e também o nosso Instagram, onde nós já realizamos por lá mais de 100 lives. Então, esse aumenta o nosso consumo de NPK com variedades mais produtivas. Então, como comentei, então tem muitas feiras que colocam várias variedades conforme a estruturação. Olha o solo de novo, um solo que tem uma caracterização, uma fertilidade de um solo mais adequada, ou seja, uma construção do solo ao longo do perfil há mais tempo, assim como o solo que está começando agora, né, a ter a sua estruturação química. Então, com isso, aquele solo está começando agora a ter não só uma construção química, mas também uma construção biológica. Vai ter o quê? Vai ter variedades que vão ser adequadas àquele tipo de solo. Então, com isso, a caracterização da produtividade vai ser maior. Então, tendo maior, imagina a exportação, hein, pessoal? Imagina a exportação nutricional para a parte aérea da planta. Vai ser o quê? Vai ser maior. Então, vai ter o quê? O maior grau extrativo de enxofre para o sistema, tudo bem? Então, com isso, nós temos algumas causas secundárias. A calagem, ela vai aumentar, olha só, causas secundárias que vão aparecer depois, mas que são o que primordiais para o desenvolvimento das culturas que vocês vão trabalhar, tá? Então, nós temos o seguinte, a calagem, ela propicia aumento da CTC, é isso? Da CTC total, tá? Mas existem CTC total e a CTC efetiva, tá, pessoal? O aluno fala, professor, o que é CTC efetiva, o que é CTC total? CTC efetiva é aquilo que se precisa para aumentar a produtividade da planta, que é o quê? Que é o cálcio, que é o potássio, né? O magnésio e até 5%, tá, pessoal? Cuidado, também o sódio. Então, o sódio é muito importante também. E você tem a CTC total, que é o quê? Só a gente recordando da aula passada. É o teor de hidrogênio, de alumínio, aí tem o que? Cálcio, lembrando que ele é bicatiônico, né? Então, aqui nós temos, o que mais que nós temos aqui, turma? Então, nós temos aqui ó, o magnésio, né? Que ele vai ser o quê? 2 mais, e nós temos aqui em pequena quantidade o próprio que? Sódio. E faltou colocar aqui o potássio. Então, quando une todos esses elementos, você vai ter o que? A CTC total. Por isso que é importante ter ela, porque senão não vai ter uma quantidade ali adequada de calcário para combater aquele H+, e alterar o quê? É, alterar principalmente a CTC, tá? Desculpa, pH. Então, aumenta o quê? A lixiviação do SO4. Então, a calagem, ela tem essa dificuldade. Então, a adubação fosfatada, olha só, então, se eu errar na adubação fosfatada, eu vou aumentar o quê? A desorção. O que é a desorção? Eu vou perder o sulfato ao longo do meu perfil. Então, é o seguinte, pessoal, então tem que ter muito cuidado na quantidade adequada, não só de calcário, mas também de gesso agrícola. Então, você aplica um gesso agrícola
além da quantidade que é permitida, por isso que tem uma fórmula para ser aplicado um cálculo, que a gente vai fazer bem no final da aula, para vocês terem esse entendimento. E o seguinte, ó, então tem quantidade de gesso agrícola para culturas específicas, tá? Para cultura de pastagem, para culturas de gramíneas, para culturas também de frutíferas. E então, se não for atento a esse detalhe, acaba tendo que essa lixiviação do gesso agrícola. Olha só. Então, o primeiro elemento que vai ser lixiviado vai ser quem? Vai ser o fosfato. Então é o seguinte, por isso que tem que ter a quantidade adequada ali de fosfato. Então, ele vai perder primeiro, depois o sulfato, depois o nitrato e, por último, o que é o cloreto. E essa dissorção, essa fixação, então o gesso ele tem que ser o quê? Adequado, sempre de forma o quê? Necessária, tá, pessoal? Então, sempre tem que ser de forma necessária e o que precisa. Olha esse tema aqui, ó, precisa. Então, a agricultura hoje, se a agricultura hoje, ela não for feita, tá, pessoal? Dentro de critérios. Então, por isso que o pessoal que elaborou, por isso que é importante o seguinte, ó, ter essas duas concepções. A prática, ela é sempre alinhado à teoria. Às vezes eu falo, às vezes eu vejo alguns alunos falar, professor, mas eu vou aprender na prática. A prática é importante? É importante, porque a própria prática, ela vai o quê? Ela vai ajustando a teoria. Então, significa o seguinte, que aquela teoria, principalmente aí os livros, tá? Por isso que é importante você estar em nossos grupos, que a gente mobiliza esse grupo com várias informações, tá, pessoal? Com vários artigos, livros também, no sentido de trocar sempre informações. Então, as dúvidas que vocês tiverem, lá no grupo mesmo, vocês podem mandar mensagem para mim, no privado, que a gente sempre procura responder, tá? E o seguinte, ó, tem outras aulas que vão sendo construídas, tá? Além dessa aqui, essa aqui foi uma aula que o aluno estava com dúvida em gesso, então nós pensamos, então, logicamente com a nossa equipe, né? Que nós não fazemos nada sozinho. Então, nós pensamos na nossa equipe. Então, vamos lá, vamos mobilizar essa aula aí para a turma, né? Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui é o critério de lixiviação de perda de cálcio. Então, essa interpretação dos teores, isso aqui foi um experimento do Dr. Witt, tá? Então, o Dr. Witt, ele fez experimento aqui com mais de 8.500 amostras aí no Brasil total. Então, ele chegou nessa classificação do gesso muito baixa, mediana, tá? E alta. Então, o que nós temos é o seguinte, ó, como comentamos no começo da aula. Então, o gesso agrícola vai liberar o cálcio, não é isso? E vai liberar o quê? Enxofre. Qual que é a unidade aí, professor? Nós temos aqui, ó, miligramas por decímetro cúbico, tá? E aí tem uma aula que eu vou ensinar para vocês como é que faz essa conversão de partes por milhão, tá, pessoal? Então no próximo módulo aí vocês vão ter essa aula de interpretações de solos e transformações químicas. Então é importante vocês terem essas informações bem pertinentes. Então nós temos o seguinte, então ele chegou através desse estudo, desse experimento, com mais de 8.500 amostras, que 75%, olha só, que 75% dos teores a nível do Brasil, na interpretação do sulfato, não só do sulfato, mas principalmente da liberação de cálcio, está no teor de baixo e muito bom. Então, ele chegou nessa quantidade. Então, para ter um teor alto e muito bom, ele tem que estar o quê? Numa quantidade ali superior a 15, tá, pessoal? A 15 o quê? Miligramas por decímetro cúbico. Então, se ele tiver acima de 10 miligramas por decímetro cúbico, é considerado como alto, tá? Agora, se ele tiver abaixo de 10, é considerado como médio. Então, isso aqui foi uma classificação que eu achei muito importante nós colocarmos aqui para termos a ideia da importância do gesso. À medida com que ele é aplicado, ele vai aumentando não só a disponibilidade, mas principalmente a solubilização do enxofre e do cálcio, tá, pessoal? Critério de recomendação. Então, nós temos aqui um dos critérios de recomendação é a fonte, não é isso? É a fonte do enxofre. Então, o enxofre é muito importante para aumentar o desempenho, a caracterização agronômica da cultura que está sendo trabalhada, tá? Então, lembra o seguinte, pessoal, que juntamente como o calcário e gesso, nada de aplicar, tá? Vocês têm que ter esse cuidado. Você não pode aplicar o gesso e o calcário ao mesmo tempo. Então, você aplica o gesso, depois de 45 a 50 dias, vai aplicar
o gesso agrícola, porque se for aplicar ao mesmo tempo, vai ter o quê? Vai ter um maior aumento de cálcio, um maior aumento de enxofre no sistema, além daquela adubação, se você for utilizar aí o formulante aí, que tenha enxofre, como por exemplo aí, o sulfato de amônio, então vai ter o quê? Vai ter uma alta concentração de elementos. Então, essa alta concentração de elementos aí, o enxofre a mais, o nitrogênio a mais, vai acarretar o quê? Em toxicidade. Então, essa toxicidade acaba tendo na planta ali, ó, ali na folha. Já viu quando a folha tem aquelas queimas, quando você aplica adubo, além da quantidade permitida? Então, aquela queima que provoca toxicidade fecha as células relacionadas principalmente ali com o fluxo, né? O fluxo de massa, ou seja, a condução desses solutos, que é o xilema e também o floema. Então, as doses. Então, nós temos aqui, ó, 500 quilos por hectare aqui de soja e milho, fazendo essa consolidação, né? Isso, né? Soja e milho. 70, olha só. Então, a cada dosagem aqui do gesso, 500 quilos, vai fornecer no sistema 70, olha só, 70 quilos por hectares de enxofre, tudo bem? Aí o café com uma cultura que demanda mais tempo, né? Nós comentamos na aula passada, 2, 3 anos, então vai ter que ter uma quantidade de gesso maior, tá, pessoal? 700 quilos. O que ela vai fornecer de enxofre? 100 quilos. Então, fornece o sistema 100 quilos de enxofre. E tem que ter principalmente cuidado com a operacionalidade. Sempre aplicar, olha só aqui o tema aqui, ó, em área total, tá? Então, a aplicação do gesso sempre o quê? Em área total. E esse efeito residual dele é 2 a 3 anos. Então, nada de aplicar gesso ano por ano. E como ele tem essa alta mobilidade em camadas mais profundas, que acaba melhorando a condição desse solo subsuperficial, então o efeito residual dele fica o que em torno de 2 a 3 anos, tudo bem? Então tem que ter esses critérios aqui, tudo bem, pessoal? Então vamos lá para o próximo. Então nós temos aqui o condicionador de subsuperfície, aspectos gerais. Olha só alguns aspectos gerais. Solo sob vegetação, de cerrado, que é o nosso aqui, ó. Distróficos, a saturação de bases. Então, se você não sabe o que é V, tá? O V é conhecido como saturação, tá, pessoal? Deixa eu copiar aqui para vocês acompanharem, ó. É conhecido como saturação de bases. Olha só. Então, nós temos aqui saturação de bases. Então, essa saturação de bases, o que significa isso, professor? Saturação. São aqueles elementos que a planta precisa para que ela possa desenvolver não só a clorofila, mas para que ela possa melhorar a sua parede celular, que é o cálcio, para que ela possa ter uma melhor pressão osmótica, ou seja, a entrada e saída de água, que é o potássio, tá? E também, em menor quantidade, até 5%, o sódio. Então, todos esses elementos aqui são configurados como saturação de bases, tá? Quando ele está menor do que 50%, olha só o M. O que é o M aqui, pessoal? O M é o quê? Saturação de alumínio. Olha só. Então, solos álicos, eles apresentam muito esse poder de saturação de alumínio acima de 50. Isso aqui é uma característica dos cerrados, aí conforme a região onde você está, mas, em geral, 60% a 70% do território brasileiro tem essas características, tá? Então, o que apresenta, professor? Abaixo da superfície. Isso aqui, pessoal. Como a grande parte tem um envolvimento de alumínio, mais de 50%, então ele vai ter baixo teor de quê? De cálcio, em contrapartida, um alto teor de quê? De alumínio. E ele ajuda também, principalmente o gesso agrícola, em situações de veranicos, tá, pessoal? Então, em situações de veranico, o gesso agrícola ele acaba criando não só maior quantidade de recursos hídricos, mas principalmente uma melhor, tá, e uma maior resistência aí a enfermidades. Então, vamos lá. Então, isso mesmo. Estão vendo, pessoal, que além de aplicar por uma fórmula, é importante vocês entenderem, né, essa dinâmica de recomendação. Então, o mecanismo do gesso é o quê, pessoal? É melhorar, tá? É melhorar o quê? O ambiente radicular. Então, se ele vai melhorar o ambiente radicular, professor, então significa o seguinte, ó, que ele tem maior contingente de recursos hídricos, tá? Que vai, olha só, liberar para o sistema o cálcio,
o sulfato. Então, vocês imaginam o seguinte, ó, tem uma argila que grande parte da argila ela tem cargas o quê? Negativas. E o que eu quero no meu colóide do solo? Que é aquela parte minúscula, né? Coloidal. O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter na minha estrutura cálcio, eu tenho que ter o magnésio e eu tenho que ter o potássio. Como sulfato, olha só, pessoal, como o sulfato ele tem o que? Uma atração eletrostática por esses elementos, ele vai ficar ligado, segura, tá? Segura nas camadas mais profundas e depois vai liberar o que? Nos colóides, o cálcio, o magnésio e o enxofre. Em camadas mais profundas, o que ele vai segurar aqui, ó? Ele vai acabar segurando, ó, lembra que o alumínio é positivo, vai segurar o quê? O sulfato. Olha só, então segura o sulfato em camadas mais profundas. Não só o sulfato, mas também isso aqui, pessoal. Ele vai formar até um ácido aqui, ó, H2, o ácido sulfúrico. Mas não significa, tá, dizer que o gesso agrícola ele vai alterar o pH. Ele só segura o alumínio e hidrogênio por mais tempo em camadas mais profundas. Então, esse aqui foi o exemplo que nós comentamos quando ele é dissolvido. O que é dissolvido? Nessa água aqui, ó, o elemento ele vai ser o quê? Colado, tá? Nessa estrutura da argila. Qual elemento? O cálcio, o magnésio, o potássio, e logo depois vem a raiz, né? Então, a raiz, como um grande professor meu comentou, né? O professor Leandro, lá do mestrado, quando fiz o mestrado em Jataí, que a raiz é o que é a boca da planta. Então através da raiz vai mobilizando os elementos nutricionais aí adequados para a produtividade da planta. E com isso nós temos o que? Eu acabei de falar, ó, complexação do alumínio, olha aqui, ó. Então ele vai ligar o alumínio com sulfato, né? Então, logicamente, ele vai ficar um certo tempo instável, mais ou menos ali 2 anos. Então, por isso que a cada 2 anos tem que ser feito o quê? A aplicação do gesso agrícola. Tudo bem, pessoal? É isso mesmo. Então, é conhecimento na veia, né, pessoal? Então, esse condicionador de subsuperfície, ó, condicionador de subsuperfície, vai melhorar o quê? Vai melhorar o ambiente radicular, tá? Aumento desse cálcio em profundidade, então esse cálcio ele vai ficar disponível, como comentamos aqui no começo da aula, aí nas vitrines, né, nas vitrines aí, nas apresentações, essas feiras que tem, que diferentes empresas, quando está ali no final da colheita, um pouquinho antes da colheita, apresenta os resultados sempre. Vocês podem olhar que grande parte das empresas, a finalidade é ter o quê? É um melhor ambiente radicular, para que essa planta ela possa o quê? Absorver o cálcio, melhorando a sua estruturação da sua parede e a diminuição desse cara aqui, ó, dessa saturação por alumínio. Então, essa saturação por alumínio, ela tem que ser diminuída para você ter o quê? O aumento dessa CTC efetiva, tá? Então, não custa nada a gente recordar que o aluno pergunta, professor, mas o que significa, né, essa tal da CTC? Só um minutinho, pessoal, que aqui voltou aqui, ó. O que significa essa tal da CTC efetiva? Que às vezes, então a CTC efetiva é quando não tem o que hidrogênio, quando não tem o que alumínio no sistema, tá? Então, quando não tem o hidrogênio e alumínio no sistema, o que você tem aqui, ó? A CTC efetiva. Lembra que a CTC total é quando tem o quê? O hidrogênio, vamos voltar de novo aqui, não custa nada, né? Ó, CTC aqui, ó, total, tá? CTC total quando tem a presença de quê? De hidrogênio, mais alumínio, mais o quê? Cálcio. Lembra que cálcio 2 mais, tá? Alumínio aqui vai ser 3 mais, tudo bem? E aqui tem-se o quê? Magnésio 2 mais, e você vai ter o sódio, o quê? Mais. Então, quando tem essa presença aqui de hidrogênio, alumínio, cálcio, magnésio, é a CTC total. Ah, professor, mas eu quero a CTC efetiva. Agora, a CTC efetiva, o que ela vai ter aqui, turma? Ela vai eliminar aqui o hidrogênio e alumínio e já vai ter o quê? Cálcio, olha só, magnésio e o quê? E o sódio, né? E o potássio que eu esqueci. Então, isso aqui que é a CTC efetiva. Tudo bem, pessoal? Então, só vou apagar aqui. E essa diminuição da absorção pelas raízes, olha aí, ó. Então é o seguinte, então a raiz ela não vai absorver alumínio. Por que ela não vai absorver? Lembra o seguinte, que o alumínio, ele é um alimento de alta toxicidade, ele machuca, tá, pessoal? Ele machuca quem? Ele machuca a estruturação da raiz, tá? Então tem que ter esse cuidado aqui. Então mais mecanismos aí de ajustes. Olha só quando você tem uma situação de veranico. Então, isso aqui aconteceu no experimento lá em Brasília, ali na década de 80,
quando eles aplicaram gesso agrícola e outra situação não teve aplicação de gesso agrícola. Nessa situação aqui, ó, tem-se aplicação do gesso agrícola. Olha a situação de veranico, ó, 472 milímetros de água utilizada. Olha a situação quando tem aplicação de gesso agrícola, 505. Então, quando você vê aqui, dá uma correspondência aqui de quase 40, né? Quase 40 milímetros. Então, ao longo do perfil, olha aí, a parte aérea ela vai ter, ó, principalmente naquele terceiro, para a quinta folha, em que tem um enchimento de grãos, a formação da boneca, né? A maturidade fisiológica do milho, ela vai atingir aqui, ó, 9,2 toneladas. Então, se tem mais água no sistema, tem maior condução de cálcio, magnésio, potássio, fósforo, ou seja, a planta ela consegue ter o quê? Uma melhor e um maior arranque na sua produtividade. Em comparação, uma outra que não tem o que? A presença do gesso. Olha só aqui a produtividade, 5,7, em comparação com uma outra que teve aplicação do gesso, 9,2. Então, isso aqui significa o quê? Que o gesso agrícola ele ajuda principalmente na melhor, não só na melhor, aumentando a quantidade de água, mas principalmente na otimização, tá? Então, otimiza melhor o recurso hídrico. Aí é o seguinte, então você observa, de repente você aplica uma dose, né? Fez o cálculo e não tem os resultados ali adequados, tá? Então aqui nós temos novamente outro experimento, que é o sistema radiculares, que foi uma pesquisa que nós pegamos da Cargill. Então nós não estamos aqui representando o grupo da Cargill, não, tá, pessoal? Então isso aqui só foi um exemplo aleatório. Então aqui na parte aqui inferior, o que nós temos é o seguinte, a quantidade, aliás, o que significa isso aqui é a profundidade de amostragem em que a raiz, tá? A raiz, ela, no período seco, após a emergência, ou seja, o lançamento ali da espiga, nós temos a aplicação do gesso e a não aplicação do gesso. Então, se você for notar nesse exemplo aqui à esquerda, tá, pessoal? Nós temos aqui a dose de gesso 53% e aqui 34%, não é isso, né? Então, o que significa isso? O teor de umidade, olha só o teor de umidade aqui, ó, chega a 34% aqui na superfície, quer dizer que na situação de veranico ele tinha um pouquinho menos, né? Só que, à medida com que vai aumentando a quantidade aí em profundidade, está vendo aqui, ó, o gesso agrícola ele só vai aumentando, aqui, ó, o teor de umidade, ó, 19%, 10%, ó, 25%, e outra situação que não tem gesso agrícola ao longo do perfil, ó, 27% umidade, 10%, 8%. Olha só o tanto que é diferente em camadas mais profundas aí, por volta de 60 centímetros, ó, de 8 a 19%. É aqui que vai estar aquele outro exemplo lá, quando ela chegou mais de 9, né, isso, mais de 9 toneladas por hectares a produtividade do milho. Então, é muito importante ter aplicação do gesso agrícola sempre numa quantidade adequada, tá, pessoal? Então, aqui nós temos aqui um sistema radicular. O que se repara? Isso aqui é uma pesquisa que nós fizemos no UFG, abrimos o perfil desse solo e caracterizamos que esse cálcio aqui, tá vendo a raiz? Olha, fica entrelaçada, turma, em camadas mais profundas. Então, isso aqui é sinal o quê? Que melhorou a estruturação física do solo, a macroporosidade, a microporosidade, os agregados. Esse solo aqui ele tem uma maior quantidade de ar, porque se não tiver oxigênio, não tem como ter o que? As reações químicas, não é isso, né? Então, isso aqui tem que ser notado. E olha aqui, ó, a questão do alumínio. Então, você observa que o alumínio, em camadas mais profundas, ele é eliminado, porque nós temos as raízes aqui, a penetrabilidade dessa raiz, ela alcançando camadas acima de 80 centímetros, acima de 80 centímetros. É que nem naquele outro experimento, vai tendo teor de umidade mais profundo ao longo do perfil. Então, isso é o quê? Isso é altamente adequado. E efeito de dose. Então, de novo, um exemplo da Cargill, o efeito de dose do gesso e condições de déficit hídrico. Olha só. Então, o gesso agrícola, ele trabalha muito bem em situações aí de estiagem, em situações de veranico. O que nós reparamos? Que aqui na região de Cerrados, no mês de janeiro, fica 10 dias sem chuva e 20 dias sem chuvas. Então, aí o solo fica naquela condição, no caso a planta, de estresse o quê? Hídrico. Então, o gesso agrícola ele acaba
condicionando uma melhoria desse condicionamento hídrico em maior quantidade, como a gente viu, né? Então, nós temos aqui o gesso aqui, ó, zero, nada de quantidade de aplicações, tá? Por toneladas, 2, 4 e 6. Olha o tanto que ele aumenta a produtividade, pessoal. 4.201, tá? Então, aqui nós temos aqui o efeito da condição, isso aqui são 4.000 quilos, tá? E aqui nós temos 6.052 quilos. Então, aqui está caracterizando, lembra da estatística aqui? Quando temos letras diferentes, significa que você tem aqui uma diferenciação estatística. Então, à medida com que o gesso ele vai ampliando, em termos de quantidade, mas aí temos que ver o tipo de solo, tá? Se é um latossolo, se é um nitossolo, se é um neossolo quadrisarênico, porque toda essa diferenciação vai acarretar o que uma melhoria ou não. Agora é o seguinte, vamos colocar uma irrigação na situação de veranico. Olha só aqui, pessoal. 25 dias sem irrigação. Aqui não tem nada dias sem irrigação. Olha só, 25 tem nada de irrigação. Aqui praticamente com irrigação. Mas mesmo assim já teve uma melhoria. Teve uma perda, logicamente. Mas o solo ele consegue ter o armazenamento de água adequado que vai fazer com que a planta, mesmo assim, ela tenha um potencial que é produtivo. Bacana, bacana esse exemplo aqui. Então, estou vendo que as empresas, não só privadas, mas as empresas públicas, elas procuram muito o que? Experimentos. E esse efeito da aplicação do gesso agrícola em solos na produtividade da cultura. Então, nós temos aqui sem o gesso e com gesso, na cultura de milho, na cultura de trigo, todas as situações, tá, pessoal? De veranico, submetidos à condição de quê? De floração. Olha só o milho aqui, ó, sem o gesso, 3,2. Olha com gesso, pessoal. É como se quase dobrasse a produtividade não só do milho ao trigo, 2,2 para 3,5, soja, 2,1 para 2,4. Isso aqui é o seguinte, toneladas por hectare. Então, você imagina esse acréscimo de 0,3, vamos colocar 0,5, aí numa área de 1.000 hectares, 2.000 hectares, ou até no seu canteiro também, tá, pessoal? No seu canteiro também de hortaliças, na sua cultura também de café, bananal, mandioca. Então, a aplicação de gesso ele vai aumentar a sua produtividade. Então, com isso é o seguinte, aquilo que você quer, mais economia no bolso, aumentando a sua produtividade e, com isso, tendo que uma lucratividade maior. Então, olha só, nutrientes absorvidos contidos na palha. Então, tem alguns nutrientes que ficam contidos na palha e também onde? No grão, pela cultura de trigo. De novo, ali, submetido, isso aqui é um experimento da Cargill, tá? Na época da floração, em função da aplicação do gesso. Ó. Então, ele vai o quê? Ó, o gesso aqui ele vai assimilar maior quantidade de nitrogênio, maior quantidade de fósforo, maior quantidade de potássio. Isso aqui não é propaganda não, tá, pessoal, para o gesso, tá? Maior quantidade de cálcio, maior quantidade de magnésio, por quê? Principalmente pela emissão não só de cálcio no sistema, mas a emissão de quê? Do sulfato, porque ele acaba aumentando o quê? A concentração, o teor hídrico do solo. Então, você acaba aumentando a concentração do teor hídrico do solo, os demais nutrientes, como o nitrogênio, que é o macronutriente primário, nitrogênio, fósforo e potássio, vai o quê? Ele vai aumentar significativamente esse valor, que vai garantir o quê? Como nós vimos aí nos exemplos anteriores, um aumento de produtividade. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? O efeito do gesso na cultura de café. Então, aqui nós temos alguns alunos aí, depois a gente vai ter uma aula também sobre adubação para o café, tá? Ó, gesso agrícola na cultura do café, sem o gesso, na quarta safra. Então é o seguinte, será que isso repete uma safra para outra? Bora ver se repete. Ó. Numa safra com gesso, 4,9. Lembra que essa safra aqui é depois de 2 anos, tá, pessoal? 2 anos aí que é a produtividade aí, principalmente aí do café, 2 a 3 anos. E depois, na próxima safra, 7,7. Por quê? Porque o residual do gesso, ele estabelece o quê? 2 a o quê? A 3 anos. Então, na próxima safra, ainda está tendo o quê? Ainda está tendo reações dos particulados do gesso agrícola, com maior liberalização de cálcio, sulfato, aumentando a água armazenada ao longo do perfil do solo, a 60 a 80 centímetros, em camadas mais profundas.
Olha só o tanto que é importante, hein? E respostas da cana. Cana planta a calagem, olha só. Resposta da planta cana a calagem na presença e na ausência de quê? De sulfato, ó. Porque quem libera o sulfato de cálcio de hidratado, tá, pessoal? É o gesso agrícola, tudo bem? Então, nós temos aqui a testemunha, que está, obviamente, aqui de azul. Aqui nós temos o calcário dolomítico, aplicação de 2, 4, 6 toneladas, e aqui na vertical a quantidade de toneladas. Então, aqui foi aplicado o quê? Não só o calcário, mas o gesso. Então, o que que a gente observa aqui? Ó? Tá vendo que aqui está espelhado aqui de verde, aqui, ó, sulfato? Olha só quando você aplica somente a calagem. A produtividade por volta aí do calcário dolomítico 6, tem algumas áreas aí que utiliza 8, 10, 12 toneladas, né? Então vai ter um certo aumento aqui de produtividade, vamos colocar aqui em torno de 70 toneladas. Agora, olha só o aumento aqui atingindo aquilo que nós colocamos de produtividade, deixa eu colocar aqui, ó, produtividade máxima, tá? E essa produtividade máxima que vai ter o quê? Que vai ter uma maior receita com uma menor despesa e com isso tendo que uma maior lucratividade. Então, a produtividade máxima aqui chegando a 90, olha só, a 90 toneladas por hectare de cana. Então, esse aqui é mais um exemplo que, à medida com que vai tendo não só aplicação de calcário, sempre o que é antes e depois do gesso, esse aumento ele vai ser significativamente superior na produtividade. Não só da cana, tá, pessoal? Mas nós poderíamos ilustrar essa correlação aqui que teve, né, para qualquer outra cultura. E aqui nós temos a ação do gesso, olha só, no solo. Então, você imagina o que ele vai acarretar numa cultura, por exemplo, aqui, nós temos a de segundo corte, né, de cana, terceiro corte, quatro cana. Então, à medida com que vai tendo aqui os cortes, logicamente vai diminuindo a produtividade, né, 65, 97. Agora, você pega aqui o NK, mais 2 toneladas de gesso, olha só. No terceiro para o quarto corte, acaba tendo o quê? Um aumento. Por que acaba tendo esse aumento, pessoal? Como em camadas mais profundas o solo ainda tem água, ele consegue fornecer o nutriente que a planta precisa, mesmo tendo um quarto corte que teria um decaimento da produtividade aumentado. Então, aqui é mais um exemplo de como a produtividade aí do gesso agrícola é altamente o quê? Significativa. Então, isso aqui sempre após, tá? 3 anos, tá, pessoal? Então, aqui é o efeito residual do gesso. Produtividade média de cana-de-açúcar do primeiro ao quarto corte, aí, com uso de calcário, tá vendo? Com uso de calcário e gesso agrícola ao mesmo tempo. Então, para todos, observa aqui, no primeiro 130, no quarto, tá vendo aí, ó, 4 toneladas, 110 quilos, tá? Por hectares, e 4 doses, ou seja, tonelada de calcário, ó, 103. Então, para todos tem o que? O aumento, comprovando novamente aqui a importância do gesso. E o seguinte, pessoal, como comentamos aí que nas vitrines, tá, turma, nas vitrines sempre expõe a questão das raízes. Você imagina o seguinte, após 27 meses, 27 meses é depois de 2 anos que ainda está tendo aquele residual de nutrientes que está presente em camadas mais profundas. Então, nós temos esse experimento aqui, o azul está 25 centímetros, tá? Aqui o azul mais claro a 25 a 50 e esse vermelho em camadas mais profundas. Olha só em camadas mais profundas aqui que você tem a quantidade, por exemplo, de raiz, ela vai o que? Ela vai aprofundando em camadas assim de 1 metro de profundidade. Porque esse aqui, o que você tem aqui? Ó? Você tem o acréscimo da quantidade não só do NPK, logicamente, né, o G, que é gesso, tá, e o calcário. Então, esse vermelho aqui, ele consegue alcançar o quê? Camadas mais profundas de 1 metro. Em contrapartida, a 25 e 100, né, então ele vai alcançar uma menor quantidade, porque aqui você só teve a aplicação de gesso. Quando você tem um gesso em 2 toneladas, ele vai alcançar ali ó, entre 50 e 60. Então, é o seguinte, para ter esse alcance em camadas mais profundas, pessoal, eu tenho que ter o quê? Esse ajuste, primeiro superficial, porque quem vai modificar a superfície é o calcário, e depois, em camadas subsuperficiais, o gesso. Então, por isso que vai ter essa duplicidade, tá?
tanto do gesso como calcário, para aumento de produtividade. Então, isso aqui que a turma tem que olhar com muito cuidado, tá, pessoal? Nada de aplicar calcário e gesso ao mesmo tempo, tudo bem? E o diagnóstico para recomendação? Eu vou proceder à amostragem do meu solo 20 a 40, olha só, 40 a 60 centímetros, pessoal. Olha só a profundidade aí, hein? Por isso que é para culturas anuais. Agora, para uma cultura, vamos colocar mais perene, vou utilizar o quê? 80 centímetros, tudo bem? Então aqui a proceder a amostragem, quando for fazer a amostragem do solo, 40, 60 para culturas anuais e 60 para culturas o quê? Perenes. E observando sempre esses detalhes. Ó, o cálcio, quando tiver menor do que 4 milimol ou 4 centimol, ou maior do que 5 milimol ou 0,5, ou então, quando essa saturação for superior, quando tiver esses critérios aqui, pessoal, você vai ter que aplicar o quê? O gesso agrícola, tá? Então tem que ter esses 3 critérios aí de forma conjunta, tudo bem? Então isso aqui tem que ter um cuidado especial nessa parte. E o diagnóstico do gesso, por exemplo, quando você tem a abertura ali, principalmente por trincheiras, culturas perenes, observar sempre o que? O sistema radicular, tá? Então, nas trincheiras como a culturas perenes, a raiz ela tem maior profundidade, então aqui é 1 metro de profundidade, a abertura dessas por trincheiras, tá, pessoal? A localização. Então, às vezes, entre 2 plantas, geralmente ali na base da copa, tá? Estendendo-os ali 50 centímetros além da copa para não no teu alcance o que é na estrutura radicular daquela cultura perene. Então, isso aqui é um cuidado que tem que ser notado, notabilizado, tá? E essa recomendação conforme as trincheiras aí, professor. Então, conforme as trincheiras, ó, observar, no caso, culturas perenes, ó, nunca ter essa abertura em regiões próximas, tá? Não só a raiz, mas também em regiões que têm alta compactação, né, pessoal? Como comentamos na aula anterior, então, se a parte física do solo ela não for adequada, se ela tiver esses princípios de compactações que vão, logicamente, o que limitar essa produtividade do solo, aí tem que ser feito o quê? O quê? Uma subsolagem é recomendada nesse caso, tá? Porque aí senão o gesso não vai conseguir o quê? Ele não vai conseguir aumentar o ambiente radicular em camadas mais profundas, porque simplesmente a compactação está sendo o limite, né? Então, a limitação do desenvolvimento do sistema por via raiz ou radicular é ocasionado pelo quê? Pelo baixo teor de cálcio. Por isso que o gesso ele mobiliza essa quantidade de cálcio é maior que quantidade ao longo do perfil. Tudo bem? Então é isso mesmo, pessoal. É com conteúdo que vocês vão ter informações sempre mais o que assertivas. Diagnóstico para recomendação do gesso agrícola. Então, aqui nós temos aqui uma tabela mostrando que quando pelo teste biológico, né, que vai ajudar principalmente aí. Então você tem algumas bactérias, né, que ajuda no crescimento da radicular. Essa possibilidade de resposta com gesso agrícola ela é maior quando tem bactérias que vão ajudar no sentido aí, pode ser o azistobactério, né, isso, né, dentre outras bactérias também, esse resultado mais efetivo, o gesso, ele ajuda com que os produtos biológicos tenham maior efetividade. Então, é isso que a pesquisa aqui está mostrando. Ó. O comprimento dessas raízes, sempre as raízes mais finas, né, ao longo de camadas mais profundas, que vai possibilitar o quê? Vai possibilitar essa resposta do gesso. Então, por exemplo, você tem uma raiz aí com um ponto ali, ó, a relação do comprimento da raiz aqui, ó, 1,30, tá? 1,30 o quê? 1,30 centímetros aqui. Então, ela tem uma resposta o quê? Alta. Então, uma raiz mais fina já vai ter uma resposta o quê? Mais baixa. Então, até na estruturação desse comprimento, dessa espessura da raiz, a planta, desculpa, o gesso agrícola, ele mobiliza. Por isso que ele tem essa característica de fazer, tá, pessoal, essa blindagem contra doenças, melhorando a estruturação física da raiz. Por quê? Porque é mais cálcio, né? Mais cálcio, ela vai absorver mais cálcio, ajuda principalmente aí, né, na estruturação radicular.
tudo bem? Critérios de recomendação. Então é o seguinte, pessoal. Então, para você fazer um cálculo, vamos fazer um cálculo que é o seguinte, ó. Eu tenho para culturas anuais 50%. Observe isso aqui, tá, pessoal? Para culturas perenes, 75%, tá? Então, esse aqui é um cálculo que nós vamos fazer. Então, por exemplo, eu tenho na minha região, eu tenho uma região que o meu teor de argila, tá, pessoal? Ele chegou a 25%. Olha só, uma região que o teor de argila não é tão alto, né? 25%. Então, mas eu quero plantar soja, tá? Uma cultura anual. Então, a quantidade aqui, ó, de gesso agrícola, tá? Então, eu vou colocar 50, não é isso, ó? 50 vezes 25, tá? Por cento. Então, vou colocar aqui, ó, 25 vezes 50, tá, pessoal? Então, aqui que nós temos o seguinte, ó, zero, né? Zero. Aqui, ó, 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 1.250. Só que aqui eu tenho o quê, turma? 1.250 quilos, aí, ó, quilos por quê? Por hectare, mas eu quero toneladas. Divide isso aqui por 1.000, ó. Quando você divide por 1.000, você vai chegar ao quê? 1,2 toneladas, o quê? Toneladas por hectares. Mas observando que tem que ter aquele critério de recomendação que nós explicamos, tá? Cálcio abaixo de 0,4 centimol, alumínio acima de 0,5 centimol, e a taxa de saturação acima de quê? De 50, acima de 30, tá? Acima de 30% já tem que ser aplicado o quê? O gesso agrícola. Ah, professor, mas eu quero aplicar uma cultura perene. Então, nesse caso aqui, uma cultura perene, tá, pessoal? A quantidade de argila vai ser o quê? 75 vezes, vou colocar os mesmos ali, né? Teor de argila, 25. Onde que eu noto, onde que eu acho isso aqui, professor? Esse teor de argila. Quando você tem ali a sua análise física do solo, lá na nossa aula de transformações químicas, eu mostro para vocês ali a parte de argila, a parte de silt e a parte também de areia, tá? Então, na parte física. Então, quando vocês forem fazer análise, encaminhar para o laboratório, não precisa fazer análise física todo ano, não, tá, pessoal? Porque aí a argila, a areia, o silt, eles levam 10.000, 20.000 anos, né, para modificar. O que vai modificar é a parte química, e agora, que né, eu falei para vocês, está chegando forte a parte agora biológica, tá? Então, quem sabe no curso aí, nós estamos planejando de ter também a bioanálise. Então, nós temos o seguinte, ó, 75, vamos fazer esse cálculo aqui, ó, vezes 25, né? Quem faz ao vivo, não é isso, pessoal? 5 vezes 5 aqui, ó, 25. Aqui nós temos, ó, 5 vezes 7, 35, 2, 37, não é isso? 2 vezes 5, 10, sobe 1, né? E 2 vezes 7, nós temos 14, com mais 1, que 15. Olha só o que nós temos aqui, ó, 5, tá? 7, 5 novamente e 1. Então, nós temos aqui uma quantidade para frutíferas, tá? A quantidade de gesso vai ser o quê? 1,5 toneladas. Olha só, 1,5 toneladas por quê, pessoal? Fala para mim. Por hectare, professor. Então, nós temos esse aqui é o quantitativo que vai ser aplicado de que, principalmente aí, desse tal, né? Desse tal aqui da Gila. Então, esse aqui foi o cálculo que nós chegamos, pessoal. Mais uma vez aqui, obrigado por vocês estarem conosco, tá? O seguinte, ó, se você for querer aplicar em pastagem, tá? Em pastagem vocês vão aplicar 50, 60%, tá, pessoal? Então, para culturas anuais, 50%. Para culturas, aqui no caso aqui, ó, perenes, não é isso? Para culturas perenes, tem uma aplicabilidade de quanto aqui, ó? De 75%, tudo bem? Agora, culturas anuais, 50%, culturas perenes aqui, ó, em total de 75%, tá? Então, isso aqui que tem que ter esse cuidado aqui fundamental, tudo bem, pessoal? Então, agradeço que vocês possam assistir, esse material vai estar disponível para vocês, e o seguinte, eu tenho que treinar, tá, pessoal? Pegue aí uma análise, treina a quantidade de gesso que vai ser adequado dentro daqueles caracteres de diagnóstico. Então, mais uma vez, obrigado. Então, todo mundo esteja aí presente na próxima aula, e nós estamos todos aqui para garantir sempre uma aula de alto padrão para vocês, e lembrando sempre que o agro não para, tá, pessoal?
E acompanhe as nossas redes sociais, tá? Professor Vinícius Agro, tá? Tanto no Instagram como também no YouTube. Então, nós todos vamos estar disponíveis por lá. Então, agradeço aí a atenção de vocês e estamos juntos aí no aprendizado da jornada Solo Fértil. Então, que vocês possam ter aí uma